Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar mais um programa Santa Casa e você. Na edição de hoje, recebemos o médico psiquiatra, Dr. Bruno Reis, já está aí na nossa tela, remotamente. Dr. Bruno, muito obrigado pela presença, bem-vindo mais uma vez, o nosso psiquiatra do Santa Casa e você, tudo bem? Tudo bem, Guto, um prazer estar aqui com você, com os telespectadores. Pronto para mais um bate-papo agradável, falar um pouquinho de saúde mental. Sempre muito importante falar de saúde mental, Dr. Bruno. Vamos falar a respeito de uma síndrome que está bastante em voga atualmente, nosso ritmo de vida acelerado, os nossos compromissos, temos que ganhar a vida, temos que trabalhar. E eu queria falar com você a respeito de uma síndrome chamada síndrome de burnout. Falei corretamente? E o que é essa síndrome, Dr. Bruno? Primeiramente, agradecer o espaço para a gente poder conversar, né, sobre essas questões importantes. Muitas vezes as pessoas têm receio, às vezes vergonha, né, de falar sobre saúde mental. Esse espaço que vocês abrem é importantíssimo. Bom, a síndrome de burnout, ela é uma classificação recente e ela está mais em voga atualmente por conta dos últimos anos aí em que enfrentamos, né, as restrições do isolamento por conta da pandemia. Ela é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas que necessita de um diagnóstico, mas basicamente ela é uma doença que é relacionada ao trabalho. E por que ela veio nesses últimos 2 anos? Né? A sociedade dinâmica, né? Novos trabalhos vão surgindo, novas adaptações a gente teve que fazer, muitas vezes em home office, muitas vezes nesses últimos 2 anos, com as empresas precisando demitir funcionários, novos funcionários assumindo outras funções, uma dinâmica realmente muito difícil, né, para os trabalhadores, e em função disso pode ocorrer o que é chamado de esgotamento. A própria palavra em inglês, burnout, né, vem do queimar para fora, no sentido de exaurir, de exaustão. E ela, obrigatoriamente, para ser a síndrome de burnout, tem que estar ligada a uma questão do trabalho. E ela é formada por uma tríade de sintomas, né? Ela é através dessa exaustão física e emocional. A segunda é da perda da capacidade, do prazer no trabalho ou da própria performance no trabalho. E a terceira delas, que é a última que aparece, inclusive, é a chamada despersonalização, quando o profissional ele passa a agir, do ponto de vista profissional, de forma completamente diferente do que ele havia feito antes. A pessoa ela passa a ficar indiferente, a não mais se preocupar com os prazos, com os compromissos profissionais, e isso em função da doença, obviamente, e esse conjunto de sintomas da exaustão acaba sendo constatada a instalação dessa síndrome. Agora, doutor Bruno, você colocou os sintomas, os tipos de situações em que a pessoa pode ser enquadrada na síndrome de burnout, mas eles também se confundem com algumas situações passageiras no trabalho. Como que a gente pode diferenciar uma coisa da outra? Por exemplo, uma pessoa que já não está, digamos assim, contente com o trabalho que executa, ela pode desenvolver essa síndrome ou ela precisa ter esses outros fatores que você citou também associados? Eles acontecem conjuntamente? Exato, excelente pergunta, viu? Porque a gente tem que, em saúde emocional, tem que aprender a diferenciar, né, as coisas, o que é fácil ou mais fácil da gente correlacionar do que outras, né? A gente não vive exclusivamente para o trabalho, não. A gente também está sujeito a outras situações na família, a outras situações em relacionamentos.
O trabalho é apenas uma das partes, né, da nossa vida. Agora, como que a gente vai fazer então para saber se isso tem relação ou não com o trabalho? Isso, gente, é bastante simples, porque quando a gente fala da despersonalização, da mudança de comportamento, de atitude da pessoa, a gente está falando disso do ponto de vista profissional. É muito mais difícil a gente ter uma mudança em todos os aspectos da vida, única e exclusivamente, quando só uma das coisas não estão funcionando bem. Então, por exemplo, onde é mais comum a gente ter esse esgotamento emocional em função do trabalho? Os estudos mostram que entre professores, entre policiais, entre bombeiros, entre profissionais das Forças Armadas, profissionais da saúde, há uma parcela maior de exposição a alguns fatores que são estressores, porém, nem todos eles vão ser diagnosticados com síndrome de burnout num eventual estresse ou num momento mais difícil que estejam passando, né? A gente tem que lembrar da multifatoriedade, né, dos várias facetas, dos vários fatores que vão influenciar na nossa saúde, principalmente na saúde mental. Quando a gente vai falar da síndrome de burnout, é bom esclarecer isso. Estamos exclusivamente falando de questões relacionadas à parte profissional. Em casa, por exemplo, a pessoa ela continuaria com o mesmo jeito de ser que ela sempre foi. Em compensação, no trabalho, esse estilo, ou esse comportamento, essa atitude, ela já estaria completamente mudada. É diferente, Guto, quando a gente observa, por exemplo, alguém que esteja deprimido, ou alguém que esteja ansioso, que a gente já vai observar que são algumas mudanças que vão ter em todas as esferas da vida e não necessariamente vão trazer um desgosto profissional, não vão trazer questões relacionadas a não conseguir desempenhar tão bem mais a sua função. A gente vai ver, então, nesses quadros ansiosos, depressivos, né, no geral, alterações que afetam todas as esferas da vida. Então, por exemplo, na questão do burnout, ele só vai ter aquele comportamento em relação à questão profissional. Nesse outro caso que você ilustrou, o deprimido, por exemplo, ele continua deprimido, independentemente de estar trabalhando, estar em casa, estar na rua, ele continua com esse quadro depressivo. Não é uma coisa pontual em relação ao burnout no trabalho, é isso? Exato, exato. A pessoa, por exemplo, o que é comum não só no burnout, para a gente diferenciar o que é uma insatisfação e do que seria uma síndrome, né? Muitas vezes a gente sai do trabalho cansado, né? Acho que isso, mesmo quem está de home office, né, acaba não saindo literalmente do trabalho, mas termina a jornada daquele dia. Sentir-se cansado naquele momento, ou então insatisfeito por algum resultado, algo que seja passageiro, pessoal, normal. Estamos todos sujeitos a essas emoções. Agora, quando a gente percebe isso, uma sensação de alívio extremo, de forma repetida, quando encerra a sua jornada de trabalho, ou quando você percebe que a sua performance ela caiu, ou quando você vê que não tem mais nenhum prazer em relação àquilo, e somado a isso, aos sintomas da despersonalização, e ainda ao esgotamento energético na relação do trabalho, aí sim a gente pode estar falando da síndrome de burnout. Mas vamos diferenciar, né? Um dia, dois, três situações pontuais de estresse, elas vão acontecer tanto no trabalho, quanto vão acontecer também aguardando o transporte público, ou então quando dá algum problema em casa, ou quando alguma coisa ela sai errado na nossa vida. Então, diferenciar isso, tomar bastante cuidado com isso, para a gente não generalizar e não também achar que todas as coisas acabam sendo doença, né? Em relação ao burnout, Dr. Bruno, a pessoa que desenvolve essa doença, ele é uma pessoa que naturalmente é aquele cara que o workaholic, que ele gosta de trabalhar muito. Ele não se sente incomodado com excesso de trabalho. E de um momento para o outro ele passa a ter essa falta de interesse pelo trabalho ou não. Ou essa síndrome ela pode atingir qualquer tipo de pessoa. Mesmo aquele que não seja tanto workaholic ou aquele cara que trabalha muito. É generalizado ou ele tem um certo perfil dentro da doença? Tem um perfil, Guto, tem um perfil, porque
as pessoas, como você bem comentou, né, que tem essa característica de personalidade, você disse de workaholic, né, mas em geral as pessoas que têm um excesso de comprometimento, muitas vezes aquelas que têm mais dificuldade de falar não, ou que acabam hiperdimensionando os problemas do trabalho, levando questões profissionais para as outras esferas da vida, e que, em função disso, acabam acumulando funções, acumulando coisas. Essas pessoas com esse perfil, elas estão mais sujeitas, sim, a desenvolverem transtornos relacionados ao trabalho. Em compensação, também são as pessoas que, em função desse próprio comprometimento, aquelas que, sabendo dosar bem, conseguem se destacar profissionalmente e também conseguem manter boas relações pessoais, boas relações familiares. É uma questão de equilíbrio. A pessoa, quando passa a ter consciência do tempo, da qualidade do tempo e de quanto que ela investe e divide isso nas partes da vida, cada vez mais ficando claro, menos ela vai ficando suscetível a sofrer de questões de transtornos ansiosos, transtornos depressivos. A ideia, Guto, é a gente pensar o seguinte: a síndrome de burnout é uma construção, é um nome que foi dado para um conjunto de sinais e de sintomas que vem muito em função da modernidade, que vem muito em função das relações de trabalho, as difíceis, né? Relações de trabalho que são tão dinâmicas, não? E muitas vezes elas podem se confundir com outras coisas. A ideia é lembrar sempre disso, que são vários fatores que contribuem para o adoecimento do indivíduo e que, para se comprovar a síndrome de burnout, há de ter necessidade de uma questão que seja específica. Então, por exemplo, imagine um trabalhador de carro forte que sofreu um assalto, ou então que vem fazendo turnos e turnos extras sem descanso. Então, são pessoas nesse contexto bem específico do ponto de vista profissional que acabam sendo diagnosticadas quando tem algum transtorno mental nesse sentido. Isso não, essa última colocação tua, ele não teria, por exemplo, uma síndrome do pânico? Você citou o trabalhador do carro forte, que ele sofreu um assalto, passou por uma situação estressante. Isso não seria um exemplo de síndrome do pânico e não de burnout? Vamos deixar a pergunta no ar. O Dr. Bruno Reis responde na volta do break, porque o Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, a gente já volta. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos.
Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666. WhatsApp 99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Programa Santa Casa e Você já está de volta. Lembrando que o programa Santa Casa e Você é exibido de forma inédita às segundas e quintas-feiras, sempre às 21 horas. E você também pode assistir a reprise ao longo da programação da TV Com. Na edição de hoje, recebemos o Dr. Bruno Reis, médico psiquiatra, e estamos falando sobre a síndrome de burnout. Doutor Bruno, antes da gente ir para o break, eu tinha deixado uma pergunta relativa à síndrome de burnout. Ele usou como exemplo um vigilante de carro forte que sofreu um estresse muito grande numa situação de um assalto e que aí ele veio a desenvolver o burnout. A minha pergunta foi se a gente tem como detectar o burnout nessa situação ou se poderia também ser interpretada como uma síndrome do pânico. Há diferença, doutor Bruno? Sim, temos diferença, sim. A síndrome do pânico, ela é uma questão ansiosa, é uma agudização de sintomas ansiosos. Então, é uma crise, um estado de extrema intensidade e que dura aproximadamente entre 10, 15 até, algumas vezes, 30 minutos. Então, toda crise ansiosa vem de pessoas que já tenham características ansiosas e toda síndrome do pânico, ela é uma crise ansiosa. Porém, nem toda crise ansiosa é uma síndrome do pânico ou uma crise de pânico. Uma crise de ansiedade, em geral, a pessoa tem sintomas físicos e emocionais ao mesmo tempo, como eu disse, de forte intensidade, mas ela tem uma questão nuclear que é a sensação iminente de morte. A pessoa vai ter elevação de pressão arterial, elevação de frequência cardíaca, de frequência respiratória, vai suar frio, vai ter a sensação de que alguma coisa está acontecendo, que ela vai morrer, vai bater um desespero, vai ter angústia. Todos esses sintomas, principalmente os físicos juntos, né, vão caracterizar a síndrome do pânico. Agora, falando da diferenciação para burnout, eu vou usar um outro exemplo, talvez acho que fique mais claro, viu, Guto, para todos nós entendermos, né? A síndrome de burnout, vamos pensar num policial.
um policial militar que sempre tem que fazer as rondas, aí sempre se envolvendo em situações de extremo risco, situações físicas, psicológicas. Imagine que ele já está na ativa há bastante tempo e que ele está dobrando turnos, ficando sem dormir, e que esse policial, ele, por exemplo, tem hábitos saudáveis, que do ponto de vista familiar, ele não teve nenhum tipo de problema, não teve nenhum falecimento, fisicamente saudável, jovem, mas em função da característica da profissão dele, e em estar sujeito a esses inúmeros fatores estressores psicológicos e físicos, eles podem ser os desencadeadores de uma situação em que ele passe a ter o esgotamento físico, o esgotamento mental, que ele passe a não mais sentir prazer na atividade que ele desenvolve, que ele passe a ter atitudes e comportamentos completamente diferentes daquilo que é o habitual dele, e ainda assim, em todas as outras esferas da vida dele, não ter nenhum tipo de problema. Nesse caso em específico, fica mais fácil da gente conseguir identificar que a construção desse sofrimento desse policial, desse indivíduo, ela advém da relação de trabalho. Isso a gente classificaria como a síndrome de burnout. E o que aconteceria com essa pessoa e com quem sofre, né, desse problema? São os sintomas ansiosos. Então a pessoa teria alterações de sono, teria mais dificuldade de dormir, ela teria, geralmente apresenta um aumento de consumo de bebida alcoólica ou de outras substâncias, elas começam a ficar com muito mais ansiedade, muito mais impacientes, ou seja, toda uma característica ansiosa ela vem se instalando, mas ela vai acontecendo em função do trabalho. Existem as profissões, como a gente falou, né, Guto, que estão mais sujeitas a isso, e é importante essa diferenciação, né, para a gente também não pensar que todas as situações que a gente passa na nossa parte profissional, elas vão ser classificadas como uma doença, ou que exijam tratamento, quando muitas vezes a gente só está passando por um dia, ou alguns momentos que sejam mais desgastantes mesmo. Agora falamos a respeito do tratamento. Existe tratamento para essa síndrome e qual é? Existe. Então vamos pensar naquele policial, né, Guto? Pensando que ficou muito claro, muito específico que aquilo lá advém de uma relação de trabalho, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é momentaneamente tirar esse indivíduo, esse paciente, da atividade laborativa por alguns dias para poder se reconstituir. A psicoterapia ela entra como algo importante porque a pessoa vai precisar alterar hábitos e mudar hábitos de vida, adotar hábitos mais saudáveis como uma forma de prevenção. E muitas vezes, né, em casos mais extremos, há sim a necessidade de um tratamento medicamentoso, pensando nos sintomas mais de ordem ansiosa. Então, às vezes precisa de ansiolíticos, às vezes precisa do uso de antidepressivos, mas é importante ressaltar que nenhum medicamento foi feito exclusivamente para esse tipo de condição e que ele é parte do todo, né? Para as pessoas evitarem automedicação, para sempre procurarem um especialista, sempre procurarem ajuda de quem estudou, enfim, de quem é formado no assunto, para a gente não correr o risco de piorar as condições dando uma solução caseira ou por achismos para tentar melhorar dessas condições. Como que a pessoa tem a consciência ou às vezes não tem, e como que a família, por exemplo, faz para, desconfiando que pode ser, ela pode estar passando por essa síndrome, como a família ou a própria pessoa podem e devem fazer para procurar ajuda? Isso é legal abordar essa parte, Guto, que é muito importante o olhar das outras pessoas, né? Como a gente estava falando no primeiro bloco, uma pequena parcela da instalação da síndrome de burnout, ela vem das características pessoais, em que a pessoa não consegue manejar o lado profissional e acaba ou além de estar sujeita, né, a algumas condições, ela também acaba por aceitar e muitas vezes permitir o acúmulo de algumas funções. Geralmente essas pessoas é uma construção, elas vão mudando aos poucos em relação ao trabalho. Os familiares, eles vão ter mais dificuldade de perceber, porque em geral em casa a pessoa que está passando por problemas
desse tipo, ela não vai dar tantas mostras de alterações comportamentais no início ou no meio dessa construção, do desenvolvimento, né, da síndrome de burnout. Agora, principalmente, são os parceiros de trabalho que vão começar a ter um olhar melhor. Então, ver atrasos, vão começar a haver um isolamento maior, a pessoa no trabalho não desempenhar como ela estava desempenhando antes, cometer pequenos erros por falta de atenção, não mais interagir com os colegas, ou seja, a gente começa a perceber que aquela pessoa não está passando por um momento muito bom, e isso ao longo do tempo, tá? 1, 2 dias, eu friso isso bastante, não significa muita coisa. Agora, se a gente vê isso mais de 10 dias, 2 semanas, aí sim a gente pode começar a prestar mais atenção nesses sinais, nesses sintomas. Em casa, Guto, geralmente a família vai ver quando já tem uma condição instalada, uma condição mais grave, né? Aí sim a pessoa vai acabar tendo alterações de sono, vai ter alterações, oscilações de humor, vai aumentar também o isolamento, aumentar a impaciência, irritabilidade, né? Sensação de fracasso, de impotência. Geralmente são as coisas mais relatadas pelos pacientes. E aí, estamos chegando no finalzinho do programa, eu vou fazer 2 perguntas, vou pedir para você usar o seu poder de concisão. Tem cura? Se a síndrome de burnout tem cura, e se um dos caminhos, a gente poderia chamar assim, seria essa pessoa se reinventar profissionalmente, buscar outra profissão, saindo dessa que ele está e que está sempre no limite? Bacana, hein? Sim, tem cura, obviamente, tem como a gente lidar com isso, né? Daquela forma que eu avisei, mas é muito legal você ter falado disso, viu? De se reinventar. Muitas vezes você não precisa mudar a sua profissão, mas você pode fazer, junto com o suporte de tratamento, uma readaptação, né? Colocar um outro olhar, a gente entender de uma forma diferente a nossa profissão e os limites da responsabilidade da profissão, e a partir disso você voltar a desempenhar bem, a se sentir melhor, a ter prazer na sua atividade profissional. Agora, muitas vezes, como você disse, Guto, aquilo pode ser um sinal de que aquele trabalho não se encaixa para a pessoa. E ela ter esse tipo de reflexão no sentido de buscar novas possibilidades profissionais, muitas vezes também pode ser uma parte, né, da solução desses problemas. Mas lembrar sempre que isso tem tratamento, é um tratamento de curta duração, com boa resposta, e para as pessoas, quando sentirem isso, procurarem ajuda profissional. Dr. Bruno Reis, infelizmente o nosso tempo acabou, mas você vai voltar aqui mais vezes no Santa Casa para a gente sempre falar sobre saúde mental, que é muito importante. É tão importante quanto a saúde do nosso corpo, e eu faço questão de ter você sempre aqui para falar de saúde mental. Muito obrigado pela presença, um grande abraço e até a próxima. Guto, obrigado pelo espaço, pelas perguntas, pelo bate-papo. Sempre um prazer poder estar aqui. É sempre muito fácil conversar com vocês. Um prazer enorme. A gente se vê na próxima. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.